Que a luz do Mestre Jesus possa iluminar a todos nós, né? Nós vamos estudar hoje com vocês o capítulo 73, né? Seara Espírita. Né? Também um capítulo um pouquinho mais longo, né? Mas as mensagens são muito claras, são muito objetivas. Esse capítulo, ele é embasado no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai trabalhar a questão dos falsos cristos e dos falsos profetas, né? E o cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas, né? E também não só pessoas, né? Porque nesse capítulo ele aborda também as questões dentro dos trabalhos mediúnicos, né? Porque também nós temos vários irmãos, vários espíritos que se comunicam através dos médiuns e às vezes eles se intitulam, né, como profetas, como espíritos de luz, né? Eles usam nomes de espíritos que nós temos uma grande consideração, nós consideramos como espíritos já com muito esclarecimento, como Bezerra de Menezes, né, e uma infinidade de outros espíritos, né? Então, essa lição ela vai trabalhar isso, o cuidado que nós devemos ter, né, com essas pessoas, com esses espíritos, né? E também chama atenção para nós, para o nosso comportamento diário, para a nossa conduta diária. Esse capítulo, ele inicia, né, como todos os outros capítulos, com uma frase de Jesus, né, que ele tira de Lucas. E essa frase vem trabalhar a árvore e seus frutos, né? Então, Lucas faz um comentário em cima das palavras de Jesus. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos no espinheiro, nem uvas nos abrolhos. Né? Então, é uma lição clara, uma lição transparente para nós, né? Ela mostrando que você só vai conhecer uma pessoa verdadeiramente pelo resultado do seu comportamento, pelo resultado dos seus atos. Como nós também só vamos efetivamente conhecer, né, o bom fruto, né, a árvore, exatamente pelo seu fruto. Se o fruto for bom, essa é uma boa árvore. Então nós temos que ter aí esse cuidado, essa atenção. E como eu falei, sempre a gente buscar voltar, né, esses ensinamentos para nós também. Porque qual é o resultado? Então nós somos pessoas que eu considero de uma forma privilegiada, porque estão dentro do movimento espírita, já temos aí muito conhecimento. E o que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Será que o nosso conhecimento ele está realmente dando bons frutos? Será que nossos atos nas diversas áreas da nossa vida são realmente condizentes com o conhecimento que nós temos? Então é onde a gente tem, né, que estar fazendo essa reflexão, né, e não só com relação às outras pessoas, mas voltando sempre para essa avaliação íntima que eu acho fundamental. No Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel vai buscar lá no capítulo 21, no item 8, né, ele nos fala: é assim, meus irmãos, que deveis julgar, examinando as obras, se os que se dizem investidos do poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações. Se em apoio das palavras
apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Então aí ele vai, né, pegar essa passagem de Jesus, né, e ampliar ela para nós. Então, como que nós devemos estar analisando o comportamento, né, desses irmãos que muitas vezes, né, na nossa área, principalmente dentro da doutrina espírita, nós trabalhamos aí com médiums, né? Muitos médiums, às vezes, falam que estão recebendo espíritos de determinadas entidades, e aí a gente tem que analisar qual que é o comportamento desses médiums no seu dia a dia, né? Como ele está agindo dentro de casa, com seus familiares, como ele está agindo no trabalho, qual é o tipo de fala que ele tem com mais constância. Aí você vai poder realmente fazer uma avaliação, né, de quem é realmente esse nosso irmão. E essa lição, Emmanuel começa fazendo algumas considerações. Penetrando a seara espírita, rememora o cristianismo redivivo, que se lhe configura nas menores atividades, e não te circunscrevas à expectação. Olha só como é que é interessante, né, o nosso comportamento, né, a volta aí para o nosso, como é que nós estamos agindo. Nós hoje estamos dentro do movimento espírita, né, e a gente vê aí um caminhão de pessoas chegando ao movimento espírita, e a gente percebe, claro, o movimento espírita ele vai trazer todos os ensinamentos de Jesus agora de uma forma mais clara, mais límpida, mais transparente para a gente. Então, a doutrina espírita faz esse trabalho de simplificar o ensinamento que Jesus trouxe e colocar ele ao alcance de todas as criaturas. Mas qual é o nosso comportamento dentro dessa seara, dentro do movimento espírita? Nós vamos simplesmente buscar esse conhecimento. O que nós estamos fazendo com esse conhecimento dentro do movimento espírita e fora desse movimento espírita? Nós vemos aí uma quantidade grande, né, de confrades que vão às casas espíritas, mas não se envolvem com os trabalhos, não se envolvem com os estudos mais profundos, não se envolvem com as despesas, né, com os custos que existem dentro das diversas instituições. Então aqui ele chama, né, Emmanuel chama a nossa atenção para nós não ficarmos apenas ali como espectadores, né, mas que a gente tem, né, que agir, tem que fazer a nossa parte, porque essa parte é o que nos convém. Se cada um faz um pouquinho, né, se cada um ajuda com um pouquinho, colabora com uma pequena quantidade financeiramente, os resultados dentro da casa espírita, elas são muito maiores. Podemos auxiliar muito mais pessoas, temos condições de fazer um punhado de outras coisas dentro do próprio movimento espírita, desde, né, da compra de livros, desde da sopa fraterna, roupas para aquelas pessoas que estão realmente passando por momentos mais difíceis, cestas básicas, né? Então, assim, são uma infinidade de trabalhos que existem dentro do movimento espírita e a gente vê as pessoas apenas ali alheias, né? Vão ali só para, às vezes, ouvir a palestra, tomar o passe, né? Mas nós estamos num momento que nós temos que dar um passo à frente, né? Então, esse momento é interessante, né? É importante você ir, você ouvir as palestras, é importante você tomar o seu passe, mas pense e analise e não fique só, né, nessa situação. E ele aprofunda, né, esse estudo. Em semelhante campo de fé, dentro da seara espírita, sem rituais e sem símbolos, sem convenções e sem exigências, descobrirás facilmente os recomendados do Senhor a surgirem naqueles companheiros cujas dificuldades
ultrapassam as nossas. Né? Isso é uma verdade. Né? Quando a gente vai olhar dentro do movimento espírita, a gente vê, né, quantas pessoas humildes, mais simples, às vezes sem grande conhecimento cultural, mas que estão ali, né, abraçados, estão ali trabalhando. Né? E são essas pessoas que a gente tem que perceber que elas já estão despertando. Né? Muitas vezes eles estão muito na nossa frente. Né? Então a gente tem que estar sempre fazendo essas avaliações, essas considerações, trabalhar, seja no movimento espírita, seja no nosso dia a dia de uma forma equilibrada, né? Colocando em prática os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Não é uma tarefa fácil, a gente sabe, não é fácil você manter a coerência, manter o equilíbrio, manter o respeito, né? Manter a honestidade, né? Buscar se manter mais pacífico, mais humilde. Então, nenhum desses trabalhos é fácil dentro da realidade em que nós vivemos. Então, nós vivemos aí um período de grandes tribulações, né? Mas é ali, nessas tribulações, nessas dificuldades, é que nós vamos tendo oportunidade, né, de trabalhar esses nossos valores, de trabalhar, né, esse conhecimento que nós estamos recebendo e colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Eu gosto de sempre fazer uma elucidação com uma historinha do Chico. Ele conta uma historinha aqui de um período em que ele estava fazendo um trabalho, ele estava trabalhando, né? E ele vai fazer uma excursão. O nome dessa historinha é tirado aqui, eu sempre mostro para vocês, né, o livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. Aqui a historinha no 93, chama-se O Ouro e a Experiência. Chico, em excursão com seu chefe de serviço, então ele estava a trabalho, expondo aqui e ali apuradas amostras de gado, passou por Sabará e dali pelas minas de Morro Velho. Então ele entrou lá numa mina de Morro Velho, visitou-as por horas e deslumbrou-se com o que viu. Ele ficou impressionado com aquele trabalho ali de mineração, né? Como eles tiravam daquela terra, daquelas rochas, o ouro. O trabalho afanoso e sacrificial da extração do ouro, sua busca em cascalhos no seio da terra, numa profundidade e distância incomensuráveis, causou-lhe assombro inopinado. Então ele ficou impressionado com aquele trabalho que eles estavam fazendo ali. Ele observou um irmão idoso, calejado naquele serviço, ao qual dera toda a sua existência, e perguntou-lhe: Amigo, o ouro é extraído com facilidade? Então é fácil você tirar o ouro aí da terra, desses cascalhos? Nada disso, moço. Em 40 toneladas de pedra, encontramos às vezes tão somente 100 a 200 gramas de ouro. Olha só a dificuldade que é. 40 toneladas de pedras para você tirar 100 a 200 gramas de ouro. E Emanuel, que tudo ouvia, comentou com Chico: assim, Chico, sucede na vida. Precisamos quase sempre de 40 toneladas de aborrecimentos bem suportados para obtermos 100 a 200 gramas de conhecimentos e experiências. Né? E nós estamos aqui enfocando na lição. Né? Nós aí dentro da Seara Espírita vamos encontrar realmente toneladas de aborrecimentos, de dificuldades, de empecilhos, né? Mas é ali, né, suportando, fazendo a nossa parte, né, que nós vamos aí desenvolvendo e ganhando, né, conhecimento e experiência. Né? Então ele coloca, né, faz essa análise proporcional, mostrando aí que não é fácil, porque às vezes as pessoas acham
que quando elas começam a desenvolver qualquer trabalho dentro do movimento espírita, aquilo ali vai ser fácil. Mas na hora que elas começam, elas vão ver as dificuldades. Somos todos seres humanos. Então ali dentro tem ciúme, ali dentro tem inveja, ali dentro tem competição, ali dentro tem uma série de dificuldades. Mas aí, à medida que você vai, né, trabalhando isso, você vai adquirindo mais conhecimento, você vai adquirindo experiência. E é sempre numa proporção muito menor. Então, por isso que a gente vê aí a quantidade de irmãos que desistem, né, que vão se afastando aí dessa seara, né, que realmente fazer e implementar esse trabalho de mudança dentro de nós não é fácil. Então, aqui nessa lição, ele vai trabalhar exatamente essa questão, né, do nosso comportamento e também de como a gente está vendo as outras pessoas, né? Então, a gente tem que ter um carinho, um cuidado especial aí nessa situação. Então, vamos dar continuidade aqui à lição. Pleiteias a mensagem dos entes queridos que te antecederam na viagem do túmulo. Entretanto, basta procures e divisarás amigos diversos que não somente perderam a presença de seres inesquecíveis, mas também as possibilidades primárias da intimidade doméstica. Olha só, muitas vezes, né, a gente vê isso, é muito constante, isso aí ele não condena, porque quando Emmanuel faz essas ponderações, ele não está questionando, ele não está colocando como um comportamento negativo em nós, você buscar, né, uma mensagem dos entes queridos que partiram, mas para simplesmente mostra assim, mas não fica preso só nisso. Né? Então, a questão que ele chama a atenção é exatamente isso, o nosso comportamento, como nós fazemos. Né? Eu quero uma mensagem, eu quero saber como é que está o meu ente querido, eu quero saber notícias, né? E aí você fica ali preso naquilo e você não consegue perceber, né, a outras pessoas que estão vivendo, às vezes, situações muito mais difíceis que a nossa. E o que a gente faz? Então, se você tiver essa percepção, para você fazer alguma coisa, para você buscar auxiliar, para você buscar ouvir, para você poder, às vezes, visitar. Né? Quando você desenvolve esse comportamento, você vê que a sua dor ela é muito menor do que a do outro. Na hora que você vai buscar aplacar a dor do outro, você também está aplacando a sua. Né? Então, a gente tem que ter essa percepção mais ampla. Né? E ele segue. Solicitas proteção para os filhos educados nos primores da tua bênção. Agora, em obstáculos inquietantes no estudo ou na profissão. Contudo, distinguirás ao teu lado pais valorosos e incapazes de aliviar as necessidades singelas dos rebentos da própria carne, sem a assistência do amparo público. A mesma situação, ele vem sempre reforçando e mostrando ângulos e situações diferentes no nosso dia a dia. Então é muito comum e necessário, né, que nós pais busquemos, né, estar protegendo os nossos filhos. Então, enquanto está tudo correndo bem, maravilha. Aí, na hora que a gente percebe que tem algum obstáculo na vida do meu filho, que ele está vivendo algum problema, seja físico, seja emocional, seja espiritual, a gente vai correr e vai buscar ajuda dentro do próprio movimento espírita. Né? E ele mostra para a gente. Presta atenção nesse momento. Olha só, não são só os seus que estão passando por dificuldades. Às vezes tem outras criaturas também passando por dificuldades e você tem condições de auxiliar. Né? Você tem condições também de ajudar a minimizar esses obstáculos na vida de outras crianças, de outros seres. Né? Então, essa retomada, essa tomada de consciência que ele faz o tempo inteiro, né? Porque nós temos aí
uma facilidade muito grande para a gente ficar desconectado, né, da realidade. A gente só vê o próprio umbigo, né? A gente só vê a nossa família, a gente só vê a nossa realidade. E ele está sempre chamando a nossa atenção para a gente expandir, né, a nossa percepção, olhar mais as pessoas que estão à nossa volta. E ele segue. Diligencias a cura da enfermidade ligeira, que te apoquenta, e contemplarás muitos daqueles que trazem moléstias irreversíveis, para os quais chega uma frase de esperança, a fim de louvarem as dores da própria vida, né? Quantos momentos nós todos não passamos, né, com enfermidades, com problemas físicos, doenças físicas, problemas de saúde diversos, às vezes problemas emocionais, desequilíbrios, depressão, às vezes passamos por problemas obsessivos, sérios, graves, né? E a gente não percebe que tem outras pessoas também vivendo esses mesmos dramas, essas mesmas dificuldades, né? Então, Emmanuel tenta abrir os nossos olhos e mostrar a nossa responsabilidade. Ele sempre frisa isso. A partir do momento que você adquire conhecimento, a sua responsabilidade também cresce na mesma proporção. Então, conhecimento gera responsabilidade. E não tem como, né? Não tem como você fugir dela. Não tem como você se livrar do conhecimento que você adquiriu. Então, você tem que fazer a sua parte. Isso aí é fundamental, né? Então, vamos lá. Ele segue. Pedes mentalmente arrimo à solução de negócios materiais que te propiciem finanças mais dilatadas. No entanto, surpreenderás os pés desnudos de irmãos que vieram de longe à busca de um simples pensamento confortador, vencendo passo a passo largas distâncias por lhes faltarem qualquer recurso para o custeio da condução. Aí a mesma situação. Aí nós, de vez em quando, passamos, né, por dificuldades, né, financeiras, às vezes problemas nos negócios, nas nossas atividades profissionais, né, e o que a gente faz naturalmente? A gente eleva, né, a gente faz um pedido mental aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem na solução daquele problema, para que nos mostrem uma saída, né, para que nos ampare naquela dificuldade. E aí, essa questão é muito interessante, né? A gente está sempre fazendo, tendo esse comportamento, né? Você pede, às vezes implora, né? E a espiritualidade, ela fica nos observando, né? A gente vê quantas passagens a gente vê no Evangelho falando dessa questão, né? Aí você pede, você implora, você recebe, né? E eles ficam observando o nosso comportamento ali, comodista, né? Ao mesmo tempo que a gente acaba de receber uma ajuda dessa, aparece uma pessoa no nosso caminho com uma situação parecida com aquela nossa, né? Ali, como se fosse um teste, né? Uma prova, né? Poxa vida, você pediu, falou, mostrou a sua dificuldade, nós vimos, te ajudamos. Agora vamos ver se você é capaz também de ajudar aquele que você tem condições de ajudar e que vai surgir no seu caminho. Aí surge aquela pessoa no nosso caminho, né? E às vezes a gente não consegue fazer a mesma coisa, né? E passa um tempo, nós passamos por novamente uma dificuldade daquele tipo, aí a própria espiritualidade vai olhar para nós e falar: não, meu filho, você ainda não está em condições de receber essa bênção. Você já recebeu ela há alguns momentos atrás, algum período atrás. Agora você tem que, para merecer,
você tem que fazer a sua parte. Né? Então, assim, está cheia, né, a literatura espírita desses casos, dessas situações, né? E mostra, né, é a palavra inicial de Jesus, né? Você reconhece a árvore pelos frutos. Né? Então, se você faz a sua parte, se você trabalha de uma forma realmente madura, sempre tentando fazer o máximo que você pode, é claro que você vai estar recebendo na mesma instância. Né? Então, a gente tem que ter a noção disso, tem que ter consciência disso. Né? Não tem como você colher aquilo que você não está plantando. Né? Então, se você não colhe bons comportamentos, boas atitudes, bons pensamentos, não tem como você colher coisas boas. Né? E aí Emmanuel está nos mostrando quantas oportunidades nós estamos tendo de plantar. Né? Plantar quantas? Infinitas. Né? E ele está mostrando algumas situações. E a gente, às vezes, não quer enxergar isso. E ainda reclama da dificuldade que passa, da dificuldade que vive. Né? Então, se a maioria, né, de nós faz isso, né? Quando vem a dor, quando vem a dificuldade, não percebe as diversas oportunidades que não valorizou, que não atuou como deveria. Né? Aí vem a colheita, né? Ou seja, que fruto que eu estava plantando. Né? São frutos negativos, né? Às vezes com comportamentos inadequados, raiva, briga, discussão, impaciência, intolerância, né, guardando mágoa, não perdoando ninguém. E aí depois vem os frutos que eu vou colher por esse tipo de comportamento que eu venho desenvolvendo. Né? Emmanuel continua, que já estamos quase no finalzinho dessa lição. Rogas conselho em assunto determinado. Não obstante, o arsenal dos conhecimentos de que dispõe, todavia reconhecerás frente a frente amigos diversos que nunca tiveram em toda a existência física a bendita oportunidade de um livro às mãos. Então, nós temos aí a bênção, né, a grande maioria de nós já temos um nível de conhecimento. E o que nós estamos fazendo com esse conhecimento que nós estamos recebendo, que nós temos? Dentro do próprio movimento espírita, né? Muito conhecimento, muita aprendizagem, muitas orientações. Né? E às vezes a gente vai buscar respostas específicas para a gente, sendo que a gente tem também muitas respostas, muitas ajudas, muitos conselhos nós poderíamos estar dando àqueles que estão, às vezes, em situação, em condições muito piores do que a nossa. Né? Então, é um momento real aí de reflexão. Se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Olha só o que ele fala. Então, se você já está aqui dentro do movimento espírita, se você já está frequentando as reuniões, os estudos, já está ouvindo as lives, né? Não se limite à prece. Então, ele não disse para você não fazer as preces. Ele disse para você não se limitar. Vá além. Né? Todos nós temos algo a oferecer. Todos nós temos talentos, né, que podemos estender a todos os irmãos que estão necessitando. Né? Então, todos os tipos de rogativa que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. No entanto, pensa em nosso Divino Mestre, que orou auxiliando e realizando algo de bom em favor dos irmãos em humanidade, que ele mesmo nos apresenta. Então, quando se fala em doutrina espírita, né, nós estamos falando aí no ensinamento redivivo de Jesus. Né? E a gente, né, em muitos momentos, a gente roga ajuda, né, porque nós, vira e mexe, nós estamos passando aí por grandes turbulências. Né?
E aí a gente vai buscar ajuda espiritual, a gente vai através da prece, né, fazer uma prece, pedir ajuda, pedir orientação. Né, às vezes vamos no movimento, no próprio centro espírita, pedimos orientação de algum mentor espiritual, ou de algum trabalhador dentro da casa espírita, tem vários, às vezes tem trabalhos de assistência fraterna, né, onde os irmãos vão nos auxiliar, né, e ele fala, né, que para a gente fazer isso sim, não deixar de fazer. Se você tem dúvida, se você quer resolver alguma questão própria, faça isso. Mas sempre que você tiver oportunidade, faça como o Divino Mestre, né? Também estenda a sua mão, né, o seu tempo, né, o seu ouvido, a sua fala, para aqueles que estão passando por momentos, às vezes, mais difíceis e complicados que o nosso. Espiritismo é cristianismo, e cristianismo quer dizer Cristo em nós, para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Então, essa questão aí é profunda, né? Cristo em nós. Né? Então, você vai ter que agir como Cristo. Né? Então, para isso, é um trabalho realmente profundo, é um trabalho de transformação. Né? Então, dentro do movimento espírita, a gente trabalha muito essa questão da reforma íntima, a necessidade de todos nós estarmos fazendo essa reforma íntima, essa transformação, né? Que o objetivo é esse, a gente evoluir, a gente nós sermos pessoas melhores. E ser pessoas melhores é nos espelhar em Cristo, né? O grande objetivo é a gente poder ter, né, minimamente os comportamentos que Jesus desenvolveu e nos mostrou quando esteve aqui conosco, né? E nos trouxe aí a lei do amor, né? Não só falando sobre ela, né? Mas sim exemplificando, colocando em prática cada uma das palavras, dos ensinamentos que ele nos traz. Então, isso que a gente tem que estar sempre colocando em nossas mentes. E sempre que a gente coloca em prática esses ensinamentos, a gente está sempre recebendo, a gente recebe muito, muito mais do que a gente dá. E a gente não tem ideia disso. A gente não percebe o valor, né, de uma palavra amiga, o valor de um abraço, o valor de você dar atenção para uma outra pessoa. Então, essa lição, ela vem mostrar isso, a gente fazer essa reflexão. E a gente quer que esse planeta nosso seja um planeta mais agradável, mais humano, com mais harmonia, onde haja paz, onde haja fartura para todos. Né? Então, para isso, cada um de nós tem que implementar essa mudança dentro de si, né? E não ficar cobrando do outro. Né? Então, faça. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. E eu vou fechar com vocês com a outra história do Chico, né? Mostrando aqui num momento, vamos dizer assim, eu vou dizer um momento assim muito normal, né, do Chico, uma situação que ele vive e o que resulta daquele acontecimento. Né? E a gente, às vezes, vive essas mesmas situações e perde, né, grandes oportunidades. Lindos casos de Chico Xavier, escrito por Ramiro Gama. Essa é a lição número 35. Vá com Deus. Eu achei ela muito, muito, muito interessante. Né? Assim, e ela também nos incentiva, né, a melhorar os nossos comportamentos. Eram 8 horas da manhã de um sábado de maio. Chico levantou-se apressado, então ele estava com muita pressa nesse dia. Dormira demais, né? De vez em quando isso acontece com a gente, né? A gente dorme um pouquinho demais. Trabalhara muito na véspera, psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Não esperou a charrete, foi até mesmo para o escritório da fazenda. Não andava, voava, tão velozmente ele caminhava. Ao passar de frente à casa de Dona Alice, esta o chama. Então ele estava com pressa, porque ele estava atrasado, trabalhou muito na noite anterior,
E aí ele passa na porta da casa da dona Alice e ela chama o Chico. Chico, estou esperando desde as 6 horas. Desejo-lhe uma explicação. Então ela chama ele e fala, preciso conversar com você, quero que você me explique aqui uma coisa. E o Chico, né? Dona Alice, estou muito atrasado, dona Alice. Logo na hora do almoço, lhe atenderei. Dona Alice ficou triste, né? E a gente não faz muito isso, né? Deixa para depois, né? Agora não tem tempo, agora não dá. Né? Aí Dona Alice ficou triste e olhou o médium que retomara os passos ligeiros a caminho do serviço. Né? E a gente faz, né? Fala, depois eu falo, depois eu resolvo, depois eu ligo. Chico continuou acelerado, né? Um pouco adiante, Emanuel lhe disse, volte, Chico, atenda a irmã Alice. Gastará apenas 5 minutos, que não irão prejudicá-lo. Então, Chico, aqui, ele tem a mediunidade, tem a graça de ter o Emmanuel do lado dele. Né? E Emmanuel fala para ele, Chico, volta, você vai ficar só 5 minutos, vai lá e vê o que ela quer. Né? E nós temos a nossa consciência, meus irmãos. Quantas vezes a nossa consciência nos acusa, nos mostra que nós estamos fazendo algo errado. Então é o momento da gente voltar atrás, né? Eu falo a nossa consciência porque também nós temos o nosso mentor espiritual, né? Que ele atua ali na nossa consciência, nos mostrando que aquilo que nós estamos fazendo não é o correto. A gente poderia fazer melhor, né? Ou fazer diferente. Né? Então aqui o Emmanuel faz esse papel da nossa consciência, né? Chico voltou e atendeu. Né? Então, o Chico não faz como a gente. Né? Nós não dificilmente ouvimos a nossa consciência. Né? E aqui o Chico não, ele ouve o Emmanuel. Ele sempre ouve as orientações, os conselhos. Às vezes ele reluta, mas na maioria dos casos ele cumpre, ele faz. Aí Chico voltou e atendeu. Sabia que você voltava, conheço o seu coração. Isso a dona Alice falou para ele, né? E pediu-lhe explicação sobre como tomar determinado remédio homeopático que o coroado Dr. Bezerra de Menezes lhe receitara, por intermédio do próprio abnegado médium. Então, Chico já havia aviado uma receita para ela, psicografada pelo Dr. Bezerra de Menezes, mas ela ficou em dúvida de como que ela ia tomar aquele medicamento. Né? Aí Chico atendeu ela, né? Ela, atendida, alegrou-se e despedindo-se. Obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. Chico partiu apressado. Ele queria recobrar os minutos perdidos. Quando andaram 100 metros, o Emmanuel, sempre amoroso, lhe pediu: pare um pouco e olhe para trás. Veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando para você. Então, olha o que ele pede. Dona Alice estava lá falando, né? Obrigada, Chico, Deus lhe pague. Vá com Deus. Ela estava falando aquilo do fundo do coração dela. Ela estava mandando uma energia muito intensa ali, natural, de forma natural para o Chico, né? E o Emmanuel pede para ele voltar e olhar para trás para ele ver que tipo de energia era aquela que estava chegando até ele. Né? Chico parou e olhou. Uma massa branca de fluidos luminosos saía da boca da irmã atendida e encaminhava-se para ele, entrando-lhe no corpo. Né? Então vinha aquela massa branca luminosa, né? Entrando e chegando e entrando no corpo do Chico. Viu, Chico, o resultado que obtemos quando somos serviçais e quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? E concluiu: imagine se ao invés de vá com Deus, dissesse magoada: vá com o diabo.
dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos ou algo pior, né? E Chico andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorriu satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletindo nos menores gestos, com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura, amor, né? Então, são todas as virtudes aí que nós devemos estar colocando em prática no nosso dia a dia, né? E ele fala aqui, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, né? E a lição que nós estamos trabalhando, a seara, né? A seara espírita, né? Que é um serviço do Senhor, né? E essa que é o que deve ser a nossa conduta, né? Cotidianamente. E você vê, num ato simples, a gente não tem ideia, né? Eu acho assim, às vezes a gente fica querendo, achando que a gente tem que fazer coisas mirabolantes, né? Não, a doutrina espírita, ela tenta nos mostrar exatamente isso com simplicidade. Seja uma pessoa melhor no seu dia a dia, então tenha mais paciência, mais tolerância, seja mais compreensivo, releve, né? Escute mais, fale menos, né? Então, isso tudo vai mudando o nosso clima dentro das nossas relações. E, às vezes a gente acha que tem que fazer coisas extraordinárias, mudanças profundas. Não, as pequenas ali elas são crescentes, mas que você vai fazendo, isso vai se tornando uma coisa muito natural. E aí você vê o resultado, né? Então, de cada ato que a gente tem, então a gente está orando a Deus e pedindo ajuda, pedindo assistência, pedindo amparo, né? Pedindo forças, né? E aqui a lição Chico mostra, quando você tem um comportamento bom, um comportamento amável, um comportamento com amor, a energia vem naturalmente e a gente não entende, né? O retorno vem de várias formas. Então vamos refletir, né, nessa lição linda, do Emmanuel, né, nesses casos aqui do Chico, né, nesse exemplo fantástico que ele sempre nos trouxe, né? E vamos tentar, né, implementar essas mudanças aí nas nossas vidas. Quero agradecer aí a paciência de todos, a compreensão, né, e pedir que essa luz maravilhosa que nos envolve agora, nesse momento, possa chegar até cada um de vocês, até o lar de vocês, envolvendo todos os entes queridos de vocês, dando muita luz, muita força, né, para a gente realmente desenvolver e continuar essa luta da nossa transformação moral. Tá? Um abraço a todos. Gratidão.